Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. De segunda a quinta-feira, às 10 da noite, ou entre 10 e 11 horas da noite, tem relato ao vivo. De sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo. Todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E assim que tudo voltar a correr normalmente, digo assim, por conta da correria pessoal aqui de casa mesmo, Matheus volta com seus vídeos, 12:30, com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo também o especial, certo? Hoje não pentei meu cabelo, só passei o creme, fiz assim, ó. Até que ficou bom, né? Bom, vamos então, não se esqueça de fazer uma visitinha na nossa loja assombrada e não se esqueça, lojaassombrada.com.br, e não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, ok? Já que tá aqui, uma moça me pediu para eu mostrar, ó, e ela tá aqui do lado, ó, que temos também na loja assombrada, camiseta da Virgem Maria que brilha no escuro também, tá, ó, tem lá na loja, muito bonita. Toda essa parte branca que você tá vendo aí, ela brilha no escuro, tá? Tá à venda lá na loja Assombrada. Bom, pessoal, vamos então ao relato de hoje. Já falei que para vocês não esquecerem do like, tá bom então. Vamos lá, o carro assombrado. Contei alguns dias atrás sobre um carro assombrado e aqui vai outro caso de carro assombrado. E lá, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, sou o mesmo do relato Minha Mãe Cegou o Lobisomem. Lembra? Relato muito interessante. Hoje venho contar outro relato, não só vivido por mim, mas por meus irmãos e meu pai. Não se preocupe, pois todos os nomes estão trocados. Obrigada. Meu pai, após se aposentar, resolveu abrir uma oficina mecânica. Tudo ia muito bem, meu pai tinha vários clientes, até que um dia, um amigo dele, que aqui vou chamar de Agenor, resolveu que iria abrir uma loja de carros usados. Até aí tudo bem, e normal, né? A questão é que o Agenor não tinha capital suficiente para a compra de carros usados em bom estado para abrir essa loja. Então teve a brilhante ideia de comprar carros batidos, reformar para revender. E meu pai ficaria encarregado de efetuar toda a parte mecânica da reforma dos carros. Dessa forma, os dois se tornariam sócios. Bom, meu pai veio todo contente contar a novidade para minha mãe. Afinal, a revenda dos carros lhe renderia um excelente dinheiro. Minha mãe, assim que meu pai terminou de falar, balançou a cabeça e logo falou que não era uma boa ideia, pois eram carros batidos e poderia ter energia negativa neles. Meu pai, que considerava tudo relacionado ao sobrenatural uma besteira de supersticiosos, não deu ouvidos. E assim foi. Em pouco tempo, a oficina do meu pai, que ficava em um grande terreno, logo estava entupida de carros batidos. Em alguns casos, era possível ver os bancos ainda sujos de sangue dos seus antigos donos. Pertences pessoais, como roupa, mantas e até brinquedos, que provavelmente ficaram nos carros após os acidentes. Era uma visão horrível. Minha mãe nos proibiu de ir na oficina dele por causa dos carros batidos. Segundo ela, aquela energia não era boa e não nos queria ali. Bom, tudo ia às mil maravilhas até que um rapaz apareceu na oficina para oferecer um carro, pois soube que o meu pai e o seu sócio Agenor compravam carros batidos e queria vender um Fiat Premium, que pertencia ao seu falecido sogro. Meu pai se encantou pelo carro assim que viu. Avaliou que a reforma do carro não sairia tão cara. Meu pai, vendo um bom negócio, já que naquela época o carro era praticamente novo, resolveu comprar o carro. Negociou e conseguiu comprar o carro por um ótimo preço. Na verdade, parecia que o cara queria muito se livrar do carro. Sabe? Ele parecia muito ansioso para fechar logo o negócio. Meu pai estava triunfante, achando que havia feito o melhor negócio da vida.
Minha mãe, que por acaso ou não resolveu ir na oficina nesse momento, observou o carro e perguntou para o rapaz o que havia acontecido, pois o carro estava com o lado do motorista totalmente amassado, sem porta, com o banco sujo de sangue e o cinto cortado. Segundo o rapaz que vendeu o carro, foi preciso cortar o cinto para retirar o motorista, ou seja, o seu falecido sogro, que morreu justamente nesse acidente. Ele contou que seu sogro adorava aquele carro, vivia lambendo o carro, sabe, arrumando, o que era possível ver, pois apesar do acidente, o carro parecia realmente bem cuidado. Os demais bancos estavam em ótimo estado e um dia o seu sogro foi levar a filha no médico e outro veículo, ao avançar o sinal vermelho, acertou em cheio o carro. A filha teve ferimentos leves, mas o velho teve um infarto na hora e morreu no local. Isso mesmo, Ana, apesar de ter sido ferido no acidente, o que matou o homem foi um infarto. Minha mãe falou para o meu pai que ela se sentia mal perto do carro, que ele não comprasse. Meu pai falou que era besteira, foi até o banco retirar o dinheiro necessário e pagou o preço. Acordado com o rapaz, pagou o preço que entrou em acordo, acordado com o rapaz. E assim o tal carro foi para a reforma. Meu pai ficava com a parte mecânica e na venda do carro ele pagava a parte dele. Meu pai ficava com a parte mecânica e aí quando vendia o carro, o Agenor, acho, pagava a parte do meu pai. Acho que é isso. E após terminada a funilaria, meu pai começou a trabalhar a parte mecânica. E do dia para a noite, o meu pai só falava desse carro. Tudo era esse carro. Meu pai, que já tinha carro, vendeu o dele e falou pro tal amigo que ele ficaria com o tal carro. Ana, a minha mãe quase teve um treco. Foi uma briga na qual ela jurou que não colocaria os pés naquele carro. Mas no fim, esse carro acabou na nossa garagem. Meu pai, que não era assim um apaixonado por cuidados com o carro, passou a dedicar horas lambendo aquele carro, encerando o carro, lavava, ficava o dia limpando o carro. Passou um tempo, a revenda de carros batidos e reformados estava indo bem, tanto que eles contrataram mais um mecânico. Nesse meio tempo, a empresa férrea na qual meu pai se aposentou o chamou novamente e o mesmo aceitou ir. Assim, o mecânico contratado ficava encarregado de cuidar da oficina quando meu pai não estava. Como a empresa férrea fornecia uma caminhonete de serviço para ele, o dito carro ficou em nossa garagem, parado. Um dia minha irmã chegou da escola e todos estavam na mesa tomando café e ela foi perguntando que hora que o pai tinha chegado. Todos se olharam e a minha mãe perguntou se ela estava doida porque o meu pai estava em Minas Gerais, trabalhando. Ela embranqueceu de vez e falou que viu o pai sentado dentro do carro ou alguém que parecia com ele. Minha mãe se levantou e foi verificar com o facão na mão, né? Vai que era um ladrão. Óbvio que todos nós fomos atrás dela ver o carro e não tinha ninguém. O carro estava fechado e paradinho lá. Nós olhamos e voltamos para dentro de casa em silêncio. Meu pai, que era falante, ao entrar no carro ele ficava calado e de mau humor. Ele adorava ouvir música, menos nesse carro. Ele mudava, ele ficava resmungando, reclamando de tudo pelo caminho. Além disso, era desconfortável ficar dentro daquele carro. Ai, era muito frio. Um dia, meu pai estava viajando a trabalho novamente. Estávamos minha mãe, minhas irmãs e eu na sala assistindo TV. E o carro ligou. Isso mesmo, o carro ligou sozinho. Ligou do nada. Foi um susto geral. Minhas irmãs gritando que era ladrão. Minha mãe deu um grito para a gente ficar quieto e abriu a porta que dava para a garagem. Assim que ela abriu a porta, o carro desligou sozinho. E assim foi por uma semana.
Estávamos todos vendo TV e bum, o carro ligava. E ao abrir a porta, o carro desligava. Meu pai voltou e todos nós contamos o que tinha acontecido. E o meu pai falou que podia ser um problema elétrico e que não era nada demais. Meu pai até levou o carro em uma autoelétrica para provar a sua teoria. Mas após examinar a parte elétrica do carro, o eletricista não encontrou nenhum problema. Meu pai achava que era loucura nossa, pois quando ele estava em casa nada de estranho acontecia com o carro. Minha mãe, já cansada do carro, pediu para o meu pai vender, porque ela não queria aquilo na casa dela. Mas o meu pai falava que era bobagem, não vendeu o carro. Claro que foi uma briga danada e a minha mãe proibiu meu pai de deixar o carro na garagem de casa. Meu pai então pediu ao amigo, que aqui vou chamar de Lúcio. O Lúcio era responsável pela parte da funilaria e pintura dos carros que o meu pai e o Agenor compravam. Bom, pediu para o Lúcio para guardar o carro em sua garagem, já que a minha mãe proibiu o carro de entrar na nossa garagem. Lúcio ficou meio sem graça e recusou o pedido do meu pai. E contou que quando ele estava reformando o carro, ele viu um homem sentado dentro do carro várias vezes. E ele não queria nem ver esse carro na frente, muito menos ficar com ele em sua garagem. Meu pai novamente não acreditou e disse que era imaginação dele. Ele teve que viajar a serviço novamente e dessa vez resolveu ir com o tal carro. Da nossa casa para a cidade que ele ia, dava umas 3 horas de viagem. Ele já havia feito o trajeto várias vezes com o carro da empresa. Durante a viagem, de repente, ele começou a ter uma sensação estranha. Ele sentia como se houvesse alguém no banco de trás do carro, mas olhando pelo retrovisor, não tinha nada. E assim já estava há 1 hora na estrada, quando no sentido contrário vinha um caminhão. E quando o caminhão já estava próximo ao carro, ele sentiu o volante ser puxado para a esquerda, jogando o carro para cima do caminhão. Ele ia bater de frente, mas ele não sabe como o caminhão conseguiu desviar. Segundo ele, ia bater de frente com o caminhão. Meu pai, nervoso com o susto que levou, resolveu parar em um posto de gasolina para tomar uma água, para respirar. E ele tentava entender o que tinha acontecido. Sentou em uma mesa do restaurante do posto. A mesa ficava de frente para o vidro que dava vista para o lado de fora. Assim ele poderia ficar de olho no carro. Ele pediu um café e um salgado. E enquanto tomava o café, olhou para o carro. E no banco do carona tinha um senhor que olhava fixamente para ele com cara de ódio. Segundo meu pai, o homem era pálido e meio arroxeado e com a camisa suja de sangue. Meu pai, que parou com a xícara no meio do caminho, levou um susto quando a moça o chamou para entregar o seu salgado. Moço, seu salgado. Ela, com a maior calma do mundo, perguntou a ele se ele não queria nada para levar para o seu acompanhante que estava no carro. Meu pai, chocado, olhou para ela e disse que ele estava viajando sozinho, que não tinha ninguém no carro com ele. A moça olhou para ele e disse que sim, tinha um senhor no carro. E quando os dois olharam de novo, o carro estava vazio. A moça branca olhou para o meu pai e se benzeu. Meu pai engoliu o café e nem comeu o salgado, pegou e foi rezando para o carro. Segundo ele, o resto da viagem foi à base de oração até chegar na empresa. Meu pai contou o ocorrido a um amigo do trabalho, que segundo ele era macumbeiro. E esse falou que era o ex-dono do carro que estava querendo o carro de volta e que ele se livrasse desse carro e que ele se livrasse do carro e disse que era para ele se livrar do carro, que ele desmontasse e vendesse as peças, porque o carro era assombrado. Meu pai... A mocinha querendo entrar. Meu pai largou o carro no estacionamento da empresa e nem perto dele chegava. Usando o carro da empresa para se locomover,
Ah, tá. Meu pai acabou largando o carro no estacionamento da empresa e nem perto dele chegava. Começou a usar o carro e usou o carro da empresa para se locomover. Vários colegas de trabalho dele perguntavam por que o meu pai estava dormindo no carro à noite, pois sempre via ele no carro durante a noite, porque sempre viam o meu pai, ô gata, ela é insistente, sempre viam ele no carro durante a noite. Mas meu pai estava no alojamento durante a noite dormindo e viam alguém dormindo dentro do carro. Um colega de trabalho deles se encantou pelo carro. Peraí, me perdi. Aqui, um colega de trabalho dele se encantou pelo carro. Era um funcionário novo e o meu pai não conhecia direito. Esse cara ficou apaixonado pelo carro de tal maneira que ficou uma semana falando para o meu pai vender o carro para ele. E num rompante de medo, meu pai vendeu para ele o carro. Meu pai pediu ao amigo macumbeiro para dar uma benzida no carro, pois assim achou que seria seguro vender. Mas o amigo falou que não achava seguro passar aquele carro para outra pessoa, que poderia ser perigoso. Mesmo assim, o carro foi vendido. Meu pai voltou de ônibus, chegou em casa e contou tudo para minha mãe, que soltou um sonoro "eu avisei". Que tinha avisado, né? Mas que ele não acreditava e que ele parasse com esse negócio de comprar carro batido, porque muitos donos nem sabiam do que tinham morrido e não era bom isso. No outro dia, o meu pai chamou o Agenor e desfez a sociedade e pediu que tirasse todos os carros da sua oficina, e assim foi feito. No fim, meu pai fechou a oficina. Passado um tempo, ficou sabendo na empresa que o rapaz que comprou o carro havia morrido. Meu pai levou um susto e quis saber o que havia acontecido. E ficou sabendo que tinha perdido o controle do carro e caído numa ribanceira, e que só o corpo foi retirado, que o carro ainda estava lá, no fundo da ribanceira. Meu pai, depois disso, nunca mais comprou um carro sequer amassado, falando que carro que já bateu era amaldiçoado e trazia azar. Bom, Ana, obrigada, um abraço e um beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Agora estamos aqui com medo de saber a procedência dos carros em que compramos, né? Você fica, peraí, foi batido ou não foi? Mas todo carro que foi batido, ele tem não tem? Avisando que foi batido, né? Tem ali. Meu Deus, ai, credo, mas faz sentido. Eu acho que faz muito sentido isso. Também acho que, poxa, tem até sangue da pessoa no carro, acho que não é legal. Imagina a energia. Enfim, você tem alguma história de alguma assombração em carro, carro assombrado, alguma coisa assim? Manda a sua história pra gente, tá? Espero que tenham gostado do relato. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, beijos!